Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e quero trazer aqui detalhes do voto de cada um que até este momento já votou lá no TSE, na ação movida pelo PDT, que vai tornar Bolsonaro inelegível. O placar já está 3-1, mas quando eu parei para gravar esse vídeo, a sessão tinha sido suspensa. Ela retornará na sexta-feira, dia 30, e é importante que a gente avalie aqui pelo menos o que cada ministro disse de principal ao justificar o seu voto. Inclusive, quero aqui rebater alguns pontos daquele que votou, a favor de Bolsonaro, digamos assim, contra a sua inelegibilidade. Mas antes de trazer detalhes e reflexões sobre isso, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. A gente está aí rumo aos 170 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante. Se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like se gostar, dislike se não gostar, comentando, espalhando o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, então é o seguinte, Bolsonaro está a um passo de se tornar inelegível. O placar já está 3-1 quando eu parei para gravar esse vídeo. E na sessão desta quinta, que é a terceira para análise do caso, ela foi iniciada com o voto do ministro Raul Araújo, que inaugurou uma divergência e votou pela rejeição das acusações contra Bolsonaro. Daqui a pouco eu falo sobre o voto dele, hein? Em seguida votaram os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Ambos aqui votaram pela condenação do ex-presidente. Na terça, dia 27, o Benedito Gonçalves, que é o ministro e relator do caso, já havia votado por condenar o ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. E assim, se Bolsonaro está muito perto de se dar mal, o Braga Neto pode comemorar, que foi o vice na chapa de Bolsonaro. Porque os 4 que já votaram, decidiram votar por inocentar o ex-vice e ex-ministro de Jair. O que para muita gente pode falar assim, mas também o Braga Neto não ia disputar mais nada. Olha, está nos planos do PL que ele dispute a prefeitura do Rio de Janeiro. Inclusive, eu gravei aqui na ocasião, Bolsonaro articulou junto ao seu filho ali, o Flávio, que também gostaria de se candidatar, para que ele abrisse mão. Enfim, agora eles vão apoiar o Braga Neto por lá. Então, essa decisão aqui de inocentá-lo acaba agradando também o PL. E cá entre nós, eu realmente, assim, tenho muitas divergências com o Braga Neto. Acho que ele também alimentou essa sanha golpista de alguns, mas em relação àquilo que está sendo julgado, principalmente a reunião com os embaixadores, de fato, não dá para condenar o Braga Neto. Então, acho que o voto dos 4 aqui, nesse caso, me pareceu correto. Mas vamos aqui resumir o voto de cada um que votou neste dia 29. Aqui o ministro Raul Araújo, então, como eu disse, foi o primeiro a divergir do entendimento do relator Benedito Gonçalves e se manifestou pela rejeição das acusações. No voto, ele afirmou entender que não há que ter limites no direito à dúvida. Calma lá. Diz ele que concordou que Bolsonaro divulgou informações comprovadamente falsas na reunião com embaixadores. Mas do tipo assim, olha, não, ele divulgou coisas que realmente são comprovadamente falsas, mas entendeu inexistir o requisito de suficiente gravidade para a condenação. Alguém tem que lembrar esse ministro aqui que o Bolsonaro não era um cidadão comum, não era uma pessoa qualquer, não era um criador de conteúdo, não era alguém que, enfim, emitia suas opiniões sem nenhum impacto naquilo que muitos também passariam a ter a mesma opinião. Não, era o presidente da República, o chefe de Estado, alguém que ocupava o cargo mais importante do país, admirado, idolatrado por milhões, por uma multidão, que depois saía replicando isso, mas mesmo que não replicasse, era o presidente da República, ali diante de embaixadores de outros países, falando coisas que o próprio ministro diz aqui comprovadamente falsas. Olha, se a gente naturalizar isso, o que tem a ver um presidente mentindo na reunião com embaixadores? Olha, tenha santa paciência. Aqui vai destacar que no início do voto, Araújo já tinha se manifestado contra a inclusão da minuta do golpe encontrada na casa do Anderson Torres. Entre as provas do processo, o documento citava planos para instalar um estado de sítio no TSE com o objetivo de reverter a derrota de Bolsonaro nas eleições, o que é inconstitucional. Mesmo o TSE já tendo decidido sobre a inclusão da questão, por unanimidade em fevereiro, Araújo considerou que é possível rediscutir o tema no julgamento. Ele disse que entender que fatos descobertos após as eleições não poderiam ser incluídos no processo, porque não tiveram efeito eleitoral,
Nesse ponto aqui, eu já vi outros juristas falando a mesma coisa, só que durante a fala de Raul Araújo, a pedido da ministra Carmen Lúcia, o Benedito, que é o relator, esclareceu que os fundamentos para o voto pela condenação de Bolsonaro não se baseavam na minuta do golpe, apenas na reunião com os embaixadores. Eu acho importante destacar, porque essa minuta pode servir como pretexto, é uma brecha deixada aí para futuros questionamentos, né, que possam beneficiar Bolsonaro. Então, é bom, olha, não é a minuta que está sendo aqui votada, não é a reunião, e a minuta entra só como, né, digamos assim, um acessório a mais aí. Vamos falar aqui do voto do Floriano de Azevedo Marques, que foi o terceiro a votar, né? Ele se manifestou pela condenação de Bolsonaro e pela inclusão da minuta do golpe na ação. Porém, afirmou que o documento e outras transmissões e discursos feitos pelo ex-presidente são apenas acessórios ao posicionamento dele, focado na reunião com embaixadores. Para ele, ficou evidente que o caráter eleitoral era central naquela atividade, a reunião. Marques declarou que a performance de Bolsonaro na reunião foi menos de chefe de Estado e mais um comportamento típico de campanha e distante da liturgia do cargo. Concordo com ele, abre aspas. O presidente da República, reconheço, podia legitimamente manter sua irresignação, suas crenças, suas incredulidades, mas não lhe cabia institucionalmente, essa palavra é importante, em diálogo ou monólogo, a sacar desconfiança sobre a confiabilidade do sistema eleitoral, pelo qual fora eleito diversas vezes, nem em rede nacional e muito menos disse perante representantes de nações estrangeiras. Ótima fala, eu considero aqui. E o último a votar, né, nesta sexta, André Ramos Tavares, né, também votou pela condenação de Bolsonaro, fechando o placar que finalizou o dia 3-1. Ele afirmou que a liberdade de expressão, que é um direito fundamental, não alberga a propagação de mentiras. Ele entendeu que a reunião não foi um ato isolado e aleatório, né, interessante que também, mas fez parte de uma verdadeira concatenação estratégica ao longo do tempo com finalidades eleitoreiras. Isso aqui para mim está mais do que evidente. Então não é a reunião em si, que agora estão tentando pintar. Ah, foi condenado porque se reuniu. Não, é assim, essa reunião, primeiro, né, finalidade claramente eleitoreira, não atuando como um chefe de Estado, mas como um político ali preocupado com as questões que envolveriam eventualmente os seus interesses eleitorais. E assim, aí ela vai se somando, né, muitas coisas, né, de antes e depois. E vejam bem, para Tavares, o conteúdo do discurso do ex-presidente é permeado por informações falsas e inequívocos ataques a partir dos candidatos ministros do STF e TSE. Ele também concluiu que ficou comprovado o desvio de finalidade, caracterizando o abuso de poder. Segundo Tavares, o encontro com embaixadores fez parte de uma estratégia para desestabilizar a democracia e que elementos anteriores e posteriores à reunião não podem ser ignorados. Isso aqui, o próprio Benedito já tinha dito isso, né, lá atrás. Abre aspas para o Tavares. Com roupagem de debate público, o investigado, na realidade, proferiu sérias acusações sem estar amparado minimamente por um acervo comprobatório que sustentasse tais conjecturas, incorporando em seu discurso invenções, mentiras grosseiras, fatos forjados, distorções severas. Não é pouco, afirmou ele então. Detalhe, esse ministro aqui, o Ramos Tavares, foi nomeado por Bolsonaro ao TSE em novembro do ano passado, após um impasse que se arrastou aí por 5 meses, envolvendo uma lista tríplice para a vaga de ministro substituto. Aí será que o Malafaia vai reclamar, Malafaia? Pois é. Em plena campanha eleitoral, outro ponto aqui, Ramos Tavares aproveitou um arraiá com advogados da campanha de Bolsonaro em Brasília para tietar o então presidente da República e postar em suas redes sociais uma foto ao lado do próprio chefe do executivo. E aí muita gente, né, quando começou a ter essa discussão da votação, chegou a pensar, falou, esse aqui, né, foi indicado por Bolsonaro. Na campanha postou foto ao lado do então presidente, né, disputando a reeleição. Né, então muitos chegaram a especular que ele votaria pela, né, inocência aqui de Bolsonaro. Só que o jurista acabou votando pela condenação de Jair e vai destacar aqui, alguém pode pensar, mas não foi o Lula que indicou? Não, aqui destaca que o jurista acabou efetivado como ministro titular do TSE em maio deste ano, por escolha do presidente Lula. Então o Bolsonaro indicou, mas assim,
A efetivação só aconteceu, né, agora em maio, né, quando o Lula já era então presidente. Esse aqui é um dos nomes, o pessoal fala, é nome ligado a Alexandre de Moraes e tal, mas estava lá na campanha tirando foto com Bolsonaro. A boa notícia para o Jair é, não será 7-0. O 7-0 teria sim um impacto maior, né, condenado de todo jeito. Mas a grande questão é que o 7-0 pegaria mal, né? Porque aí ficaria, nossa, né? Como é que você vai questionar uma coisa 7-0? Pode questionar mesmo assim, não é porque a votação unânime que você não tem direito de questionar. Eles iriam questionar de todo jeito, mas agora, né, um 7-0 tem um impacto maior do que eventualmente um 6-1 ou quem sabe 5-2, porque muitos dizem que o Nunes Marques também deverá votar pela absolvição de Bolsonaro. Nunes Marques, esse indicado ao STF, que agora ocupa também uma vaga no TSE, por Bolsonaro. Faltam os votos, né? A notícia ruim qual que é? Se a boa é que não vai ser 7-0, a ruim é só falta um voto para ficar inelegível. A hora que der 4, acabou para Bolsonaro. E faltam votar quem? Carmen Lúcia, o Nunes Marques e Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Moraes e Carmen Lúcia devem votar pela condenação de Jair, como eu disse, Nunes Marques pela absolvição. E o Raul, outra notícia ruim. O Raul foi o segundo a votar, né? Primeiro no dia 29, mas o segundo no geral. Muitos tinham a expectativa de que ele pediria vista, mas não aconteceu isso. Se acontecesse, Bolsonaro ganharia prazo, mas não aconteceu. Então é outra notícia ruim para Bolsonaro. Então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo, trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.